Olá, irmãos. Hoje é dia de festa. É o dia que celebramos a Páscoa. E a Páscoa não é apenas uma festa judaica, nós também, da igreja, somos convidados a celebrar a Páscoa. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Paulo diz: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa não com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. A senhora sabe o que significa o fermento, né? Você coloca no pão, na massa, para fazê-la crescer. Paulo diz aqui: limpe o fermento velho, né? Para que você seja uma nova massa. Ele está falando da massa de pão, sim, mas ele está fazendo uma aplicação espiritual aqui, porque vocês são sem fermento, pois até Cristo, observe aqui, nossa Páscoa, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, celebremos a festa, ele diz. Ele está falando com os cristãos, ele está dizendo: cristãos, celebrem a festa da Páscoa. Não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia, da maldade, mas com o pão sem fermento, né? Da sinceridade e da verdade. O que é a Páscoa? Bem, é tudo sobre um cordeiro, né? Agora, vamos lembrar que o contexto histórico, a maioria de vocês aí já conhecem, né? Mas pode ser que alguns não conhecem bem. Os judeus, o povo judeu, ele ficou no cativeiro do Egito, na terra do Egito, por 430 anos. O Egito na Bíblia é o símbolo do pecado. Representa o mundo, a carne, o diabo. Faraó representa o próprio diabo, o rei do Egito. O cativeiro em que eles estavam representava, então, a carne, né, que nos mantém em prisão, no cativeiro, e, é claro, a terra do Egito, então, em si, representava o sistema do mundo. Eles estavam num cativeiro para o mundo, para a carne, para o diabo. Deus disse: vocês são o meu povo, vocês são o meu povo escolhido, eu vou tirá-los do Egito e eu vou levá-los para a terra prometida, Canaã. E a noite em que Deus tirou eles, então, do Egito para levar para Canaã, foi a noite que nós chamamos de Páscoa. E Deus havia enviado pragas sobre toda a terra do Egito, e essa grande praga final foi a praga em que o anjo da morte ele ia passar pela terra do Egito e o primogênito de cada família seria morto. É inimaginável pensar em quantas pessoas morreram. Todas as casas tinham alguém que morreu. A menos que houvesse na porta, do lado de fora daquela casa, o sangue do cordeiro, as pessoas morreriam, alguém morreria naquela casa. Deus disse: quando eu vir o sangue, eu passarei, observe, passarei por cima de vós. Aí que vem, então, o termo Páscoa. Agora vamos pensar sobre isso. O símbolo do Egito, por sua vez, não era o cordeiro. O símbolo do Egito era uma serpente. Se você observar nos filmes de Hollywood, né, sempre tem o faraó lá, em cima dele tem um emblema grande, né, na sua coroa, tem ali a imagem de uma serpente, de uma cobra. No cetro dele, ele também tem na ponta do cetro uma serpente, uma cobra venenosa, poderosa, ameaçadora. Do que se trata então a Páscoa? A Páscoa se trata de um cordeiro que vai aniquilar a serpente. Aquele cordeiro vai liderar eles para fora daquela prisão. E isso que chamamos, então, a Páscoa. Agora, indo para Êxodo, capítulo 12, aqui é onde conta a história. Êxodo, capítulo 12, nós descobrimos aqui a história da Páscoa e depois nós descobrimos, então, o motivo por que nós também devemos celebrar a Páscoa. Em primeiro lugar, observe aqui em Êxodo, capítulo 12, o que nós podemos chamar de a redenção profetizada. A nossa redenção profetizada.
Êxodo, capítulo 12. O Antigo Testamento diz que alguém está vindo. Está falando de Jesus Cristo. Os primeiros 6 versículos aqui, nós devemos ler para poder entender. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel os sacrificará à tarde. Ok, vamos parar aqui. Nós estamos vendo que vai ser um novo começo para o povo, né? Você não gostaria de um novo começo? Não gostaria de começar, né, de uma forma melhor, né? Esse dia aqui era um novo dia. O primeiro dia do resto da vida deles, espiritualmente falando. E hoje você também pode ter um novo começo. Pode ser o primeiro dia da sua nova vida. O versículo 3 diz assim, versículo 3. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E se a família for pequena demais para um cordeiro, então ele e seu vizinho mais próximo da sua casa tomarão de acordo com o número das almas, conforme o seu comer, fareis a conta do cordeiro. E aí no versículo 5, né, veja como o cordeiro é descrito aqui. Ele será sem defeito, sem mácula, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras. Então é muito importante aqui, né? Ele era separado, ele era guardado, ele era observado antes do sacrifício. E depois você olha aqui no versículo 11, bem rapidinho. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Vamos ver aqui 4 coisas sobre este cordeiro, né? E eu espero que você vai gravar essas coisas no seu coração. Em primeiro lugar, esse cordeiro era um cordeiro sem mácula. Um cordeiro sem nenhuma mancha. No versículo 5, ele era para ser sem defeito. Nenhuma ferida, nenhuma cicatriz, nenhuma parte extra, nenhuma parte faltando. Esse era um cordeiro perfeito. Pequeno cordeirinho, macho, sem mácula. Agora, se ele tivesse qualquer defeito, ele seria desqualificado. O cordeiro da Páscoa era um cordeiro, né, que foi examinado primeiro pelo sacerdote. E mais tarde ele seria sacrificado, mas para ser sacrificado, ele foi observado. Em segundo lugar, ele não era apenas um cordeiro sem mácula, mas ele era um cordeiro sacrificial. No versículo 6 diz assim, que ele deveria ser guardado, né? Guardareis até o 14º dia deste mês, todo o juntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então, naquele dia 14 de abril, por volta ali das 15 horas da tarde, né? O pai daquela casa, então, pegaria o queixo daquele animal, esticaria o pescoço, pegaria uma faca amolada, muito afiada, e ia passar na garganta e derramar o sangue. E aquele sangue ia ser derramado. Ele ia ser colhido numa bacia. Qual é a lição que Deus está ensinando o seu povo aqui? E por muito tempo foi essa lição. Uma das grandes verdades fundamentais da palavra de Deus é que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Isso está escrito em Hebreus, capítulo 9, versículo 22.
Por quê? Porque no sangue está a vida. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Assim, deve haver uma expiação pelo pecado e tomando, então, de uma vida inocente. Agora, nós precisamos aprender uma lição bem aqui antes da gente prosseguir. O cordeiro tinha que ser morto. A salvação não é simplesmente aprender alguma coisa da vida de Jesus. As pessoas pensam, eu só quero ver Jesus, aprender sobre Jesus, seguir Jesus. Bom, pode aprender tudo que você puder, e deve segui-lo sim. Mas isso em si não é salvação. A salvação não é aprender lições da vida de Cristo. A salvação, entenda bem, é receber vida da morte de Cristo. Aqui estava um cordeiro sem mácula, um cordeiro que foi sacrificado. E, em terceiro lugar, aqui estava um cordeiro salvador. Olha bem o versículo 7. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então, veja bem, né? Pois, versículo Êxodo 12, 22. Êxodo 12, versículo 22. Então, tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da casa até amanhã. Deus diz ao pai da casa, ao pai de família, né, quando você sacrificar aquele cordeiro, coloque o sangue na bacia. Depois pegue um sopo, que era uma erva daninha que cresce na parede, então tinha umas folhinhas, flores, mas era para fazer um maço assim e molhar o sopo, então, como se fosse um pincel, no sangue. E mergulhava no sangue, depois ia até a porta da casa e colocava um pouquinho do sangue nos lados, no lado direito, no lado esquerdo, na parte de cima, a bacia ficava ali embaixo, quase dá para ver o sinal da cruz ali, né? Então as pessoas devem entrar na casa pelo sangue, e eles têm que permanecer lá dentro, até o outro dia. Enquanto o anjo estava passando por sobre as casas, assim todos os que entraram naquela casa tiveram que passar pelo sangue. É muito importante entender isso. Deus disse, quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. E se eles dissessem, bem, o sangue é um pouco, né, é meio sangrento, né? Vamos fazer assim, em vez de sangue, vamos colocar uma poesia, né, nas ombreiras, uma poesia bonita. Sabe que as pessoas, elas estão tirando agora sangue, né, as palavras sangue da Bíblia, até dos inários, e substituindo por alguma outra poesia bonita. O sangue é a religião do matador, né? Eles não querem. Talvez eles vão dizer, tudo bem, então, vamos colocar joias, rubis, diamantes, ouro, esmeralda, né? Vamos colocar por toda a porta. Talvez isso vai agradar a Deus. Mas Deus não disse, quando eu ver as joias, passarei por cima de vocês. Não. O que Deus disse? Aí eles falam, tudo bem, o cordeirinho, né, não vamos matar ele não, né? Vamos deixar ele na porta, não há necessidade de matar o cordeirinho. Mas Deus disse, quando eu vir o quê? Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. Então o cordeiro sem mácula, o cordeiro sacrificial, era o cordeiro salvador, mas também era um cordeiro compartilhado. Pensa no que aconteceu com aquele cordeirinho, né? Primeiro ele foi assado no fogo e começou então a queimar, né? Nosso Senhor Jesus, como a gente conhece a história, ele sentiu o fogo da ira de Deus. Deus é um fogo consumidor. Jesus experimentou isso. Eles tinham que comê-lo. Comer todo o cordeiro, não podiam deixar nada. Por quê? Porque quando nós recebemos Jesus Cristo, nós não recebemos ele parcialmente.
Algumas pessoas, elas dizem, bom, eu aceitei como Salvador, agora eu preciso fazê-lo meu Senhor. Mas não é assim, não. Né? Você o aceita como Salvador e Senhor. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Senhor significa mestre. Jesus significa Salvador, mediador. Cristo significa Messias. Ele é o mestre, mediador, Messias. Você come todo o cordeiro. Você recebe o Senhor Jesus Cristo. Ele é o seu Senhor? Você já o recebeu como Senhor na sua vida? Se você ainda não confiou nele como seu Senhor, meu dever é informar você de que ele ainda também não é o seu Salvador. Não é como quando você entra numa cafeteria, né? E aí você pede, eu quero um pouco de Salvador hoje, né? Sem o senhorio. Obrigado. Não. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16:31. Essa é a resposta. Simples. Como posso ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo. Eles deveriam comer o cordeiro, né, e comê-lo todo, com pães asmos e com as ervas amargas. As ervas amargas, elas falavam de dor, de arrependimento, amargura que eles passaram. Eles estavam quebrados pelos seus pecados. O pão asmo, então, representa o pão sem ser contaminado, sem o pecado. Amargor, pão asmo, fala então de arrependimento genuíno. Jesus disse, se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecereis. Agora nós temos aqui o cordeiro assado, né, que é consumido todo, esse cordeiro com ervas amargas, com pão asmo. Agora a ouça bem. Ele foi para dentro, né? Deu força, poder, nutrição. Quando eles estavam saindo do Egito, então, eles estavam levando o cordeiro dentro deles. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Olha só essa expressão aqui no Novo Testamento. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós. Então Deus disse, quando fizer isso, agora não há trabalho para ser feito nesse dia. Quando você então fizer essa festa, você vai descansar nesse dia. Por quê? Porque é a obra consumada de nosso Senhor. Eu não posso trabalhar para salvar a minha alma. Essa obra é o Senhor que já fez toda. As suas últimas palavras na cruz foram, está pago. Acabou. Está consumado. Ele disse, quando você comer coma com os lombos cingidos, com seus sapatos nos pés, com o cajado na mão, pronto para sair. Então nós não somos salvos por obras que podemos fazer, nós somos salvos para fazer boas obras. A salvação não é o fim, a salvação é o começo. É como no casamento, né? Uma vez o noivo perguntou ao pastor, acabou? O pastor falou, não, filho, está apenas começando. Quando você vem a Jesus, e você confia nele, então, como seu Salvador e Senhor pessoal, então você fica com o cajado na mão, com os sapatos nos pés, com os lombos cingidos. Você está pronto para servir ao Senhor. Esse cordeiro, então, um cordeiro sem mácula, um cordeiro sacrificial, um cordeiro salvador, um cordeiro que foi compartilhado. Essa, então, é uma figura, né? É a nossa redenção profetizada. Por que devemos celebrar a Páscoa, então? Em primeiro lugar, porque a redenção é profetizada. Mas, em segundo lugar, e esses são os dois pontos que eu quero falar hoje à noite, é a redenção providenciada. Você já pegou a ideia agora, né, dessa cerimônia do Velho Testamento. Essa festa do Velho Testamento era uma imagem, uma profecia, uma representação de Jesus que viria. Espero que você já fez essa conexão. Agora, pegando a sua Bíblia aqui, vamos para Jeremias, capítulo 31. Livro do profeta Jeremias. Depois dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, aí nós temos ali os profetas maiores, né? Isaías e logo em seguida Jeremias.
Jeremias, capítulo 31, versículo 31 também. Jeremias, o profeta, agora olha para trás em direção à Páscoa e olha para frente em direção ao Calvário. Aqui está Jeremias, então, o profeta, e observa bem esse trecho. Vamos ler do versículo 31 a 34. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Versículo 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo, e não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, observe essa frase aqui, novo pacto, novo concerto, a nova aliança. Sabe o que significa isso? Esse é o Novo Testamento. Há o Velho Testamento e há o Novo Testamento. Deus diz, eu vou fazer um Novo Testamento com a casa de Israel e com a casa de Judá. E observe, não conforme o pacto que eu fiz com seus pais naquele dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. O que é que ele está falando? Está falando da Páscoa, né? Porquanto eles invalidaram o meu concerto, minha aliança, meu pacto, apesar de eu haver desposado. Mas esse agora é o concerto, a nova aliança, o novo pacto que eu farei com a casa de Israel depois naqueles dias, diz o Senhor. Veja bem, porei a minha aliança, a minha lei, aliás, no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo conhecer ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então Deus agora está profetizando esse Novo Testamento, onde a lei de Deus estará em seu coração. Eles terão um conhecimento íntimo de Deus. Seu pecado não é mais lembrado. Deus tem um cordeiro da Páscoa diferente. Veja João, capítulo 1, versículo 29. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João Batista viu a Jesus chegando, e o que é que ele disse? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora você deve ver esse versículo à luz de Êxodo capítulo 12. Lembre-se de tudo que foi dito lá sobre o Cordeiro da Páscoa, e quando João vê Jesus então chegando, ele diz, veja, esse é o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele estava falando de você, estava falando de mim. Estamos nesse mundo. A redenção é profetizada, mas agora veja 4 aspectos aqui bem interessantes que você precisa prestar bem atenção. Primeiro, Jesus é o Cordeiro imaculado. Jesus é o Cordeiro sem defeito. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que, eu gosto muito dessa frase, porque tem muitos versículos no Novo Testamento que começam com essa palavra. Sabendo, é algo que nós precisamos saber, devemos saber. Por isso precisamos estudar as Escrituras. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Não foi com estas coisas que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então, na época de Cristo, os sacerdotes, eles começaram a criar cordeiros da Páscoa, né, em Belém. Belém ficava ali menos de 10 quilômetros longe de Jerusalém. Foi onde Jesus nasceu. E esses cordeiros, lembra no Natal, os pastores estavam vigiando e cuidando ali, já estavam preparando cordeiros para serem sacrificados na Páscoa. Eles nasceram para morrer. Esses animais eram muito especiais. E quando Jesus entra, então, em Jerusalém, na semana que a gente chama Domingo de Ramos, né? No domingo anterior da sua ressurreição, Jesus vem, então, montado num jumentinho, descendo no Monte das Oliveiras ali e subindo pelo Vale do Cedron até Jerusalém, ao Monte do Templo, ao mesmo tempo em que o Cordeiro de Deus estava chegando na cidade. Então, as pessoas estavam dizendo ali, Hosana ao filho de Davi. Nesse mesmo tempo, os sacerdotes estavam trazendo aqueles cordeiros dos campos ali de Belém, entrando pelas portas das ovelhas, e chegando ao Monte do Templo. Tudo ao mesmo tempo. Os sacerdotes lá no Monte do Templo estavam examinando aqueles cordeiros da Páscoa para se certificar de que não tinha nenhum defeito, nenhum problema, nada faltando. Tinham que ser considerados, então, perfeitos, cordeiros perfeitos. E nesse mesmo momento em que esses cordeiros estavam sendo examinados, Jesus, o Cordeiro de Deus, também estava sendo examinado. É interessante que a Bíblia gasta bastante tempo nessa última semana, nos evangelhos. A última semana da vida de Jesus, ela é bem documentada aqui, registrado vários detalhes. Mais de 1/3 é dedicado apenas a esta última semana. Por quê? Porque Jesus estava sendo examinado. Os saduceus o examinaram. Os fariseus também o examinaram. Os herodianos, que era outro partido, também o examinaram. Os sacerdotes o examinaram. Pilatos o examinou. E cada um deles, honestamente, disse: ninguém falou como este homem. Em Lucas 23:6, nós temos aqui Pilatos. Lucas 23, versículo 6, nós temos o que Pilato diz. Versículo 4, Lucas 23, versículo 4. Disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. E você também não acharia. Jesus poderia encarar seus inimigos e olhar diretamente nos olhos deles e dizer: quem de vós me convence de pecado? Eu não ia dizer isso nem aos meus amigos, quanto mais aos meus inimigos, né? Mas Jesus é o Cordeiro imaculado. As pessoas questionaram ele, interrogaram ele, mas ele era o Cordeiro imaculado de Deus, sem mancha, sem defeito. Quais eram os pontos fortes de Jesus? Bom, Jesus não tinha ponto forte, porque dizer que ele tinha pontos fortes implica que ele tinha alguns pontos fracos. Jesus era perfeitamente equilibrado, né? Mas além de ser imaculado, em segundo lugar, Jesus era o Cordeiro sacrificial. Lembre-se do texto que lemos, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por vós. Jesus é a nossa Páscoa. Ele foi sacrificado por nós. Agora, o dia judaico começa no pôr do sol. Às 18 horas, né, na noite anterior à crucificação, Jesus estava ali dizendo aos seus discípulos: desejem muito comer esta Páscoa antes que padeça. Provavelmente, então, era uma quinta-feira, né, à noite. E essa Páscoa que Jesus comeu com seus discípulos seria a última das antigas e a primeira das novas. Ele ainda vai celebrar essa Páscoa novamente com seus discípulos. Mas agora eles estão ali na mesa, tendo a Páscoa.
E é interessante que foi desenvolvida uma tradição entre os judeus, né? Os judeus começaram a ter uma bolsa que eles chamavam de matzah tash. Matzah tash. O matzah era o pão sem fermento. Eles usam essa palavra matzah. E eles colocavam o pão nessa bolsa, né, para o seder, que era a refeição da Páscoa. E eles faziam, então, essa bolsa com 3 divisões. E eles colocavam um pedaço de pão na parte central daquela bolsa, e em certo momento da refeição, o pai, então, deveria pegar aquele pedaço central, né, do pão, e ele quebra, e ele passa ao redor, e todos devem comer um pedaço dele. Dizem os rabinos que era um pedacinho do tamanho de uma azeitona, e ele pega esse pedaço central, então, e passa ao redor. Ele quebra ao meio, metade quebrada em pedaços menores e dada então a eles, mas a outra metade é envolta em um guardanapo de linho e escondida. Alguém pega e a esconde. As crianças então vão procurar por essa outra metade que está escondida, envolta em linho, está escondida em algum lugar. Eu penso que você já percebeu aqui algumas similaridades, né, com alusões com quem Jesus é. Mas à noite, naquela última noite, Jesus estava ali com seus discípulos e ele diz em Lucas 22, veja bem, Lucas 22, versículos 19 a 20. Tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois de cear, dizendo, este cálice é um novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então, Jeremias meio que estava dizendo, né, está chegando um novo pacto, está chegando um novo testamento. E agora aqui nós temos o sangue do novo testamento. Esse cálice é um novo testamento no meu sangue, Jesus diz. Voltando para aquele pedaço de matzah, aquele pão sem fermento, se você pegar o matzah hoje, ele vai parecer muito com o que Jesus usava também. Tem toda uma similaridade, mas o que eu acho mais interessante é que o emblema da Trindade estava ali, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aquele pão do meio era quebrado, né? Ele tira aquela parte e ele está não apenas profetizando a sua crucificação, isso é o meu corpo que é dado por vós, mas ele também está profetizando a sua ressurreição. Em Mateus 26, 26 diz assim, quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Qual foi aquela bênção que Jesus deu? A Bíblia diz que ele abençoando-os, né? Até hoje eles dizem, bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que faz brotar o pão da terra. Não está escrito essas palavras na Bíblia, mas é uma tradição muito antiga que os judeus, mesmo que eles não creem que Jesus é o Cristo, eles fazem essa bênção. E provavelmente Jesus usou essa bênção ao dizer o abençoou. Provavelmente ele disse, bendito sejas tu, Senhor Deus, Rei do Universo, que faz brotar o pão da terra. Jesus está falando então sobre sua ressurreição. Isto é o meu corpo que é dado, ou seja, a sua crucificação. Bendito sejas tu, ó Deus, que faz brotar o pão da terra. E aí deu às pessoas ali, ele estava falando da sua ressurreição. Às 9 horas da manhã, ele sai do Getsemane, vai para o Calvário. E onde que é o Calvário? É o Monte Moriá. O Calvário é onde o templo foi construído. Em Gênesis 22, foi onde Abraão também pegou seu filho Isaque, o único filho dele, da promessa, né? O filho da promessa, o filho da profecia. Ele leva para um lugar, né? E aí ele vai sacrificar o filho dele ali. No Monte Moriá, onde Abraão estava pronto para tirar a vida do seu próprio filho. Quando Deus disse a Abraão, não faça isso. Não é Isaque que eu quero. É você que eu quero. Eu sei que você me ama. E há um carneiro ali preso na moita, um carneiro, né, coroado de espinhos ali no Monte Calvário. Deus diz, pega aquele carneiro e sacrificam. Então aqui nós temos a imagem da morte substitutiva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaque disse ao seu pai, pai, aqui está a madeira, aqui está o fogo, e onde é que está o sacrifício? Abraão disse,
Deus proverá para si o cordeiro. E ele fez isso naquele dia. Maria, ela tinha o cordeiro. O cordeiro de Deus sem mancha, um cordeiro sacrificial. E agora ela vê ele ali no Monte Moriá, o lugar para cumprir a profecia. Deus providenciou o cordeiro. Jesus é o cordeiro salvador. Ele é imaculado, ele é sacrificial, ele é o salvador. Não há outro meio de alguém ser salvo a não ser pelo meio do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O que eles deviam fazer agora? No Antigo Testamento, eles deviam pegar aquele sangue com o sopo e colocar do lado de fora, né, para que todos vissem, especialmente o anjo da morte, né, no umbral da porta. O que é que nós devemos fazer? Qual é o nosso sopo? Eu penso que essa é a fé. Nós temos que crer e obedecer o Evangelho. Romanos 10, 9. Romanos, capítulo 10, versículo 9 diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não ponha o sangue no umbral da porta. Jeremias disse em Jeremias 32, 33, porei a minha lei no seu coração. É uma fonte cheia de sangue extraído das veias de Emanuel, Deus conosco. E os pecadores mergulhados sob essa inundação, né, perdem todas as suas manchas de culpa. Nós temos que agradecer ao Senhor a poder maravilhoso no precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus naquela cruz. 3 da tarde, aqueles sacerdotes têm pegado os cordeiros perfeitos e eles ali pegam e passam a faca na garganta daqueles cordeiros. E ao mesmo tempo, João 19:30, o Cordeiro de Deus está lá com a sua cabeça inclinada, dizendo: está consumado, está pago por inteiro, está feito, acabou. Jesus, o Cordeiro sem mancha, o Cordeiro sacrificial, o Cordeiro salvador, ele também é o Cordeiro que deve ser compartilhado. Lembre-se que já dissemos, no 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8, purificai-vos, pois, do fermento velho. Lembre-se de que o fermento representa o pecado, para que sejais uma nova massa, um novo pão, como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, celebremos a festa, não com velhos fermentos, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com o pão asmo, né? Você quer um pão asmo? O que é isso? Né? Não é algo que você pode segurar na mão, não. Pão asmo, que Paulo está falando aqui, é o da sinceridade, da verdade. Quando Jesus teve aquela festa, então, aquela última festa da Páscoa, foi uma celebração, uma festa, precisamos celebrar a Páscoa sim. Mas quando vamos à mesa do Senhor, nós não vamos só para lamentar um cadáver, nós vamos para saudar um vencedor. É assim que nós devemos chegar para celebrar a festa. Né? Você já é um filho de Deus? Você quer celebrar Jesus? Vou te dizer como você deve celebrar a festa. Celebre com pão asmo. Né? O que é o fermento mesmo? É um símbolo do pecado. Um emblema do pecado. A família judia, os judeus ortodoxos, eles, como é que eles celebravam? Né? O pai da família pegava algumas migalhas de pão, de biscoito, de bolacha, qualquer coisa que tivesse fermento, e aí ele fazia bolinhas pequenas assim, e escondia na janela, na beirada da porta, e aí ele chamava as crianças, e a ideia era de limpeza geral da casa. A casa tinha que estar absolutamente limpa, sem fermento em nenhum lugar. E as crianças, então, ficavam procurando até achar essas migalhas, né? E papai, olha aqui, eu achei, né? E aí ele vinha com uma vassoura, uma pá, né? E ele pegava aquilo e levava lá para fora, jogava fora. Ele purificava, então, aquele lugar, né, do velho fermento. Por que fazer isso? Porque você não diz: oh Deus,
Examina-me, conhece o meu coração, vê se há em mim alguma maldade, guia-me pelo teu caminho. Senhor Deus, eu quero o Cordeiro de Deus na minha casa, sendo que ele morreu por mim. Vamos celebrar a festa e purificar-nos desse fermento, né? Jesus me amou e eu quero viver para ele. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, se ele morreu por nós, né? Logo todos morremos, então aqueles que creem nisso devem viver para ele. Essa é a razão pela qual Deus nos chama, então, para uma vida de santidade. É assim que devemos celebrar a Páscoa, santidade ao Senhor. Estamos terminando aqui, mas eu ainda quero que você pense comigo naquela noite. Foi uma noite terrível, de muita morte. Imagina três meninos. O primeiro menino é o primogênito de Faraó, o filho mais velho de Faraó. O rei do Egito tem então esse filho. E o filho disse para o pai: pai, você sabe que Moisés tem causado muitos problemas. Eu vi um boato nas ruas de que o anjo da morte vai passar agora. E o primogênito de cada família será morto. Bem, pai, eu acho melhor a gente pegar um cordeiro e colocar o sangue nos umbrais da porta. E aí o faraó diz: filho, você não sabe que eu sou o faraó? Você não sabe que nós temos os melhores sacerdotes do mundo todo? Você não sabe, filho, que nós temos nossa religião, e nós temos os magos, e nós temos os adivinhos, e nós temos os sacerdotes, nós temos os deuses do Egito. Não se preocupe, esqueça essa coisa de sangue do cordeiro. Então ele diz: então tá, pai. E naquela noite, aquele menino morre, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Houve outro menino, ele vem, né? Ele vai falar com o pai. Esse menino é um menino judeu. E ele diz: pai, eu ouvi dizer que o anjo da morte está passando pela terra. Pai, eu sou o primogênito. Pai, podemos colocar o sangue nos umbrais da porta? E o pai fala: claro, meu filho, vamos pegar juntos aqui um cordeiro sem mancha, né, e colocar o sangue nos umbrais da porta. E aquele menino, então, vai para dentro, né, e assim, ele fica meio temeroso. Ele agradece o pai por ter feito aquilo. Mas ele fica acordado a noite inteira e até que amanhã chegue. Oh Deus, por favor, Senhor, me ajude, Senhor, por favor. O sangue está lá, o sangue está na porta. Mas ele quase não consegue dormir, se é que ele consegue dormir, né? E agora tem um terceiro menino. Esse menino também diz para o pai: pai, você ouviu falar do Cordeiro da Páscoa? Sim, filho. Vamos colocar o sangue nos umbrais da porta. E o filho junto, né, também vê o pai colocando ali o sangue nos umbrais da porta. Ele agradece o pai, ele vai dormir e dorme tranquilo e acorda revigorado, né? Desses dois meninos que eu mencionei por último, qual é que estava mais seguro? Bem, ambos estavam tão seguros quanto. Porque o sangue estava na porta. É o sangue que nos torna seguros. Não é os sentimentos, mas o sangue. É a palavra que nos torna seguros, certos. Então precisamos apenas descansar em Jesus. Se você colocou sua fé nele, então você pode dizer: aleluia, né? Que Salvador, que Salvador. É assim que devemos celebrar a Páscoa. Vamos abaixar nossas cabeças e vamos nos dirigir a Deus em oração. Todos com os olhos fechados. Eu gostaria de orar, mas se você ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu posso ajudá-lo conduzindo você numa oração. Jesus também pode se tornar o seu Cordeiro Pascal. Agora mesmo. Agora mesmo, aquele sangue pode ser aplicado, não na porta, mas no seu coração. E a morte não terá poder sobre você. A Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, mas aquele que tem o filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se você quer ter a vida eterna, você precisa ter Jesus como Senhor e Salvador. Se ele não é o seu Senhor, ele também não pode ser o seu Salvador.
Então, ore comigo. Todos com os olhos fechados. Ore assim. Ó Deus, eu te agradeço pelo Cordeiro Imaculado de Jesus. Obrigado, Jesus, por ter morrido por mim. E agora, Senhor, pela fé, eu te recebo. Perdoa o meu pecado. Limpa-me. O sangue de Jesus limpa de todo o pecado. Agora, Senhor Jesus, ajuda-me a não me envergonhar de ti. Se um judeu do Antigo Testamento tinha que colocar o sangue bem na porta da frente, como eu poderia algum dia me envergonhar de ti? Dá-me a coragem para tornar a minha decisão pública. Em nome de Jesus. Amém. Então, faça isso ainda hoje. E que Deus te abençoe.